Se você acha que frequenta a casa de Deus ou que já foi nela algum dia da sua vida, eu tenho uma má, mas também uma boa notícia para você. Fique conosco até o final desse vídeo e Deus esclarecerá isso no seu coração. Graça e paz, abençoados. Sou o irmão Márcio do Ministério Essência da Graça, aqui na cidade de Tiradentes de São Paulo. Peço a você que se inscreva aí em nosso canal, ative os sininhos das notificações e todas as vezes que criarmos um conteúdo novo, você será avisado e tremendamente edificado. Bom, hoje eu quero trazer um tema aqui para vocês bastante importante. Você que tem achado, que tem frequentado a casa de Deus ou que já foi em algum momento da sua vida na casa de Deus, você está tremendamente enganado. Você errou, você falhou em pensar desta forma. Mas eu também tenho uma boa notícia para você. Amados, antes de mais nada, nós precisamos esclarecer uma coisa muito importante. É saber dividir o que é templo e o que é igreja. Templo é uma coisa e igreja é outra, segundo a palavra de Deus. Às vezes as pessoas imaginam que aquele lugar, aquela construção, aquele edifício, aquela mega construção, né, como existe muitas por aí espalhadas, é o templo de Deus. E na verdade isso é um grande engano. Isso foi uma ideia maravilhosa que o sistema religioso criou há centenas, há milhares de anos para aprisionar as pessoas. O sistema ele criou algumas ideias fabulosas. Eu tiro o chapéu para essa criação, mas é uma criação do mal, uma criação ruim, uma criação que aprisionou e aprisiona vidas há séculos e séculos. Primeiro é você criar esta ideia de que esses edifícios são a casa de Deus. Uma outra ideia que eu já falei em vídeos aqui anteriores é a famosa ideia de criar aí a figura do diabo, de Satanás. A outra, o pecado, né? E a mais miraculosa ainda é de que a salvação depende de nós. Tudo isso foi aí ideias para poder aprisionar as vidas, aprisionar nossos irmãos, os filhos de Deus, a esse sistema aí falido. Mas vamos esclarecer isso em nome de Jesus. Bom, o templo. Quem é o templo? O templo somos nós, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, vou ler aqui para vocês, para que nós possamos entender segundo a palavra, não segundo aquilo que eu quero que você entenda, mas segundo aquilo que Cristo quer que você entenda. E se você estiver de mente aberta, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará aí no teu coração e confirmará aquilo não que eu estou dizendo, mas o que a palavra, o que Jesus está dizendo a seu respeito. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Fala assim: não sabeis que o vosso corpo, você que está me assistindo aí, você meu irmão, você minha irmã, você jovem, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Eu disse isso no vídeo lá da nossa série Filhos ou Escravos. Todos nós já somos batizados no Espírito Santo. Agora nós precisamos fazer o quê? Deixar que ele atue em nossas vidas, né? Porque se a nossa carne está atuando, o Espírito não atua. Um opõe-se ao outro. Então, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus.
e que não sois de vós mesmos. Ou seja, nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Amém? Espero que você tenha recebido essa palavra aí do outro lado. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo de Deus. Então, naquele lugar, naquele edifício, naquela mega construção, não habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita onde? Habita em você. Habita em você. Numa segunda passagem, no livro de Marcos, capítulo 14, 58, a palavra de Deus diz assim: nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Olha que coisa maravilhosa. Abba, Pai. Jesus estava dizendo que em 3 dias, aquele templo, que era considerado ali a casa de Deus, que até então Deus ali habitava naquele lugar, realmente no Santo dos Santos, diz a palavra de Deus, mas que ali em 3 dias, né, durante o período entre a sua morte e a sua ressurreição, aquele templo não teria mais serventia algum, porque Jesus edificaria um novo templo, e este templo seria então erguido numa nova era, a era da graça, onde o templo de Deus passaria a ser eu, passaria a ser você. Amém? Glória a Deus. Então veja, é a palavra que está dizendo que este lugar onde talvez você frequenta, onde você já foi, não é o templo de Deus, não é a casa de Deus. A casa de Deus é você. Eu também faço parte de um ministério, mas eu procuro deixar bem claro para aqueles que estão ali conosco que aquele lugar é simplesmente um lugar de reunião, reunião dos templos de Deus, reunião onde os templos de Deus ali frequentam. Eu sei que tem muita gente que ao abrir os olhos para o entendimento da graça, também vira um pouquinho aí radical, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu não preciso mais, realmente, eu não preciso mais frequentar um lugar físico, porque eu sou o templo de Deus. Mas eu creio que a palavra deixa isso bem claro também, que Deus nos fez para viver em união, em unidade. Hoje nós podemos viver aí em unidade de várias formas. A internet é um canal maravilhoso para que possamos fazer reuniões. Eu e você nesse momento agora estamos reunidos. Eu falando, você me ouvindo e verificando na palavra de Deus como um bom bereano se o que estou dizendo está correto. Amém? Então, hoje as pessoas podem se reunir por um grupo de WhatsApp, podem se reunir dentro das casas, podem se reunir via internet, pode se reunir de várias formas. Mas também não podemos negligenciar aqueles que necessitam estar no estado físico nessa reunião. E aí é onde eu quero chegar. Acredito que eu já consegui mostrar para você o que verdadeiramente é o templo de Deus e a casa de Deus. Então, esta instituição que você frequenta, até mesmo os irmãos que são aqui do nosso ministério Essência da Graça, não frequentam um templo de Deus, né? O templo de Deus são vocês, o templo de Deus, então a igreja o templo A, o templo B, não existe. O que existe é a palavra de Deus, e a palavra declara que você é o templo de Deus. Este lugar que você vai é um lugar de reunião dos templos. O Espírito Santo de Deus não está nesse lugar físico. Deus não habita em templos feitos por mãos. Vou ler para você aqui, Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha que confirmação maravilhosa, irmãos.
Deus não habita mais. Lá no passado, na antiga aliança, ele habitava. Nesta nova aliança, a velha ficou para trás, estamos debaixo da nova. Na nova aliança, Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus habita em nós, Deus habita em seus filhos. Somos o templo do Espírito Santo, não somos de nós mesmos. E para finalizar, eu quero deixar uma passagem aqui que está no livro de Hebreus, que fala, no capítulo de Hebreus 10, versículo 25, né? Para que a gente possa entender a diferença entre templo e igreja. Vimos então a diferença do templo de Deus e o templo físico de homens criado por homens. Nós somos o templo de Deus, e este lugar que frequentamos, que você vai, templo é uma edificação feita por homens. Deus não habita lá, Deus habita em nós. No livro, capítulo 10 de Hebreus, versículo 25, diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Está aí uma palavra que eu quero deixar ao seu coração e que vai esclarecer o que realmente é igreja. Igreja vem do grego eclésia, que significa reunir-se, congregar. E é o que muitas pessoas fazem hoje. Você pode congregar pela internet, você pode congregar via WhatsApp, você pode congregar via YouTube, você pode congregar aí via videoconferência, você pode congregar estando na casa de alguém, como você pode congregar também numa edificação onde os templos de Deus se reúnem, cheios ali do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nas pessoas e não na edificação, e pode-se ali se reunir, congregar. Congregar é reunir-se. Sei que muitas pessoas, então eu não preciso ir num lugar desse. Sim, você pode congregar pela internet, mas existem muitas pessoas que não têm acesso à internet, existem pessoas que têm a necessidade de estar presente junto com outras pessoas. Eu sou um desses, eu gosto de estar junto, gosto de estar compartilhando, gosto de estar louvando, gosto de estar aprendendo através dos testemunhos dos irmãos, gosto de falar da palavra de Deus, de ministrar e também ser edificado pela palavra de Deus. Hoje, Deus ele nos deu várias opções de congregar, podendo ser em casa, podendo ser pela internet, mas não se esquecendo que congregar é estar em reunião. Eu não congrego sozinho. Não existe uma reunião de uma pessoa só, né? Já ouvi, mas sou eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esquece isso, irmão. Congregar é estar reunido com os outros templos de Deus, né? Isso, volto a dizer, precisa ser num templo, numa edificação física? Não, porque isso não é o templo de Deus. O templo somos nós, já aprendemos. Mas precisamos estar juntos, seja pela internet, seja por qualquer canal. Existem as pessoas que têm a necessidade de estar fisicamente. Eu sou um desses. Adoro estar fisicamente. Até porque acredito que pela internet a gente não consiga ter aquele calor humano, ter aquele poder abraçar. Hoje não estamos podendo abraçar, mas Deus nos fez para estar juntos, eu acredito, para viver em unidade, para viver em união, para viver juntos. Amém? Espero ter esclarecido a diferença entre templo e igreja. E como eu disse para você, eu tinha uma má notícia. Se você acha que tem ido ao templo de Deus, você está tremendamente enganado. Mas eu também tinha uma boa notícia. E a boa notícia é que você é o templo de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Um forte abraço aí no seu coração e que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida e sobre a sua família.